Uma reportagem exclusiva sobre denúncias de assédio sexual num time de futsal feminino de Santa Catarina. Segundo a polícia, um ex-técnico e dirigente do San José, time da região metropolitana de Florianópolis, cometeu abusos numa casa onde atletas moravam. A reportagem é de Carol Barcelos. Aconteceu situações da gente estar almoçando ou jantando ou estar na mesa e ele chegar e daí uma das meninas levantarem e ele falar, nossa, que bunda, nossa, e os peitos, ou tá faltando peito, ou tá com muito peito. Elas tinham um print de conversas. Te amo, não fica com ciúme porque eu tô com tal fulana, ou se tu não ficar comigo, vai ter outra, sabe? Ele fazia esse tipo de comentários e não era só com uma. Chegou a acontecer de ele ter a tentativa dos toques, né? Toques em partes íntimas, tentativas de beijos. Passar a mão no corpo delas, de ser uma coisa invasiva, de chamar para assistir filme e abusar mesmo, abusar delas, de colocar a mão por dentro da roupa, de tentar beijar, de beijar, às vezes beijar mesmo. Todo ano teve uma menina que foi vítima dele. Mas ele tocou em você, ele chegou? Sim. Com o tempo ele foi fazendo outras coisas, tentava tocar, né, tentava ter um contato físico, toques em partes íntimas, tentativas de beijo. As mulheres que deram declarações nesta reportagem prestaram depoimento à Polícia Civil de Santa Catarina. 2 vítimas e 11 testemunhas estão no processo contra Reginaldo Valdir Vieira, 31 anos, ex-técnico e também dirigente do time feminino de futsal da cidade. Na investigação, nós identificamos a primeira adolescente. Ela veio e passou o nome de outras adolescentes que também haviam sido vítimas, né? Elas foram chamadas e foram ouvidas. Hoje, todas as adolescentes vítimas são maiores, com exceção de uma que tem 17 anos, mas foi emancipada. O inquérito foi encaminhado à Justiça. Ele foi indiciado pelos crimes de assédio sexual, em que a pena é de 1 a 2 anos, pelo crime de importunação sexual, que a pena é de 1 a 5 anos de prisão. As vítimas moravam numa casa-atleta, criada pelo acusado em 2013. Essa casa-atleta deveria ser um alojamento para jovens das categorias de base do time de futsal feminino. Na época, Reginaldo era técnico do time profissional. No segundo ano que eu acho que deu uma piorada, porque morávamos em 8, então eram 4 meninas para um quarto minúsculo. Mas, oficialmente, esta casa-atleta nunca existiu. Como alega Márcia Pereira da Silva, psicóloga voluntária do projeto e mãe de uma das atletas do time. Esta casa, na verdade, não existia no projeto. Existia o projeto, sim, de futsal feminino, mas não existia a Casa Atleta. O projeto do time feminino de futsal era financiado pela Fundação de Esportes do município de São José, mas nunca incluiu uma casa para atletas de categoria de base. Em nota, a Fundação de Esportes da cidade de São José afirma que não continha qualquer disposição sobre a existência e manutenção e que desconhecia a casa-atleta. E que, após tomar conhecimento de denúncias, suspendeu o repasse de recursos, que era renovado anualmente com a entidade desde 2014. A casa-atleta era colada na casa dele? Colada na casa dele. Eram 2 kitnets e uma casa embaixo. Aí, para passar para a casa-atleta, a gente tinha que passar pela casa dele. Pelos relatos, as condições da casa eram precárias. Às vezes faltava comida, às vezes faltava gás. Às vezes a gente ia fazer almoço, não tinha gás. 2 quartos, né? Um quarto tinha 2 beliches e no outro quarto tinha uma beliche e uma cama de solteiro. Tudo bem pequenininho, bem precário, assim. Desde chuveiro, banheiro, sempre entupido. Elas tinham vergonha de dizer que passavam necessidade até para os pais, porque senão os pais mandavam elas para casa de volta, né? A maioria das atletas da base vinha de outras cidades a convite de Reginaldo. Ele foi na minha casa, conheceu minha família e pediu para eu fazer parte de São José.
Quantos anos você tinha, Carol? Eu tinha 17 anos. E estava morando com? Eu estava morando com a minha avó. Como era menor ainda, né, ele precisava conhecer, ter autorização. A aproximação dele com a gente era muito de pai para filha, né? Ele sempre dizia e mostrava ter esse sentimento. O suspeito plantava essa ideia do ambiente familiar e se colocava nessa posição de protetor de pai. E como ele começou a investir e importunar essas vítimas, percebe-se que elas até ficam confusas. Tinha uma violência maior, física e mentalmente. Há relatos muito graves em que o suspeito, né, como ele tinha essa confiança, ele se dirigia até a casa atleta de madrugada, retirava uma dessas adolescentes, pegava uma dessas adolescentes, levava até a residência dele, que é do lado da casa atleta, e as outras adolescentes dizem que escutaram barulhos de cama e que acreditam, né, que eles estavam mantendo relação sexual. Uma das coisas do perfil do suspeito que é muito cruel é que após ele ter se importunado essas adolescentes, ele fala o seguinte para elas: não conta para ninguém, porque ninguém vai acreditar em ti. Tu não tens família, não estás fora, né? Tu estás totalmente dependente. Me questionava, meu Deus, será que é isso? Será que realmente, né? Até que veio os fatos e realmente acontecia mesmo, eu não estava maluca. Né? Porque de alguma forma ele fazia a gente se sentir maluca, né? Acho que até levou tanto tempo para eu, não, realmente é isso, por conta dessa sensação, né? De não, eu tô maluca. Ele sempre tinha algo que não é assim, não é dessa forma, tu tá vendo errado. Nós não podemos deixar de levar em consideração essas adolescentes, elas não estão numa situação normal de outras adolescentes. Elas estão em uma casa, longe da família, longe de uma figura protetora e com dependência. Esse consenso, né, que talvez exista porque elas eram apaixonadas, na verdade não é um consenso verdadeiro, porque elas estão em uma condição diferente de outras adolescentes que não estão numa casa, não tem essa figura de proteção e, como eu falei, de dependência, né? Ele me ameaçava, por exemplo, a gente precisa ter essa aproximação, porque senão tu não vai ter outras pessoas aqui, porque senão você vai ter que sair da casa atleta se não ficar próximo da gente. Ele usava sempre um contexto, um conjunto, né? Ele usava o conjunto para poder ter essa proximidade com ele, né? Então havia ameaças, mas não diretas. Alguns comportamentos chamaram a atenção da psicóloga Márcia. Me chamou muita atenção porque, primeiro que no período da pandemia não foram todas as meninas que foram para casa. Algumas permaneceram aqui. E sem atividade, porque estava tudo fechado, não tinha treino, né? E aí eu questionei, tá, mas por que elas não foram para casa? Quando retornaram os treinos, que voltou e já era um outro treinador, a minha filha foi a primeira que deu sinal no sentido de que ela queria sair do projeto. E aí eu comecei a questionar, tá, mas por que tu quer? Não, é porque os treinos não estão legais, as meninas não estão bem e eu não quero mais ficar por aqui. As preparadoras físicas, que trabalhavam como voluntárias, também teriam desconfiado. E a gente começou a meio que ficar de olho aberto, onde a gente começou a ver, falar com uma, falar com outra. A tia Márcia falou com uma das vítimas e foi indo assim. Tu tá ali querendo fazer o bem para várias pessoas, até porque a gente trabalhou voluntário por um bom tempo. E tu vê isso acontecer e vê o sonho de um monte de meninas jogar. Hoje, graças a Deus, muitas conseguiram ir para outros clubes, mas outras não, outras simplesmente desistiram do sonho. Desistiram, não querem mais. Então é triste, sabe? Hoje a gente não tem mais nem vontade de trabalhar com isso pelo acontecido. Porque para mim é um monstro uma pessoa que faz isso. Que não tinha mais condições de permanecer, entendeu? Então por isso que a gente prosseguiu com denúncia e tudo mais. Porque dentro do futsal feminino, pelo menos aqui em Santa Catarina, ele é muito conhecido, né? E quando tu começava a conversar, sei lá, com outras pessoas de outras equipes, né? Todo mundo falava, cara, mas ele, né? Porque ele não tem um perfil,
Depois da denúncia feita pelas atletas à prefeitura, Reginaldo Valdir Vieira foi afastado. Os treinos foram suspensos e em novembro de 2021, o time de futsal feminino do São José foi desfeito. A delegada alerta. Os pais ou responsáveis, eles têm que tentar obter o maior número de informações possíveis do projeto, né? Ver como funciona o projeto, aonde é o projeto, quais são os profissionais que estão atuando nesse projeto, acompanhar essas adolescentes para perceber se algo está errado. A gente sabe que essas pessoas, elas percebem que as vítimas estão tendo uma supervisão, um acompanhamento, isso também intimida para que ele tente se aproveitar delas, como aconteceu nessa situação. Após conclusão do inquérito na polícia, Reginaldo Valdir Vieira foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O caso está na Justiça. Quais os crimes que o suspeito teria cometido? O crime de importunação sexual, que é quando tu pratica ato libidinoso sem a anuência da pessoa para satisfazer a sua própria lascívia, né? Ou de um terceiro, que é o caso de 2 adolescentes. E o crime de assédio sexual. Tentamos contato com o Reginaldo e o advogado de defesa, que não retornaram as ligações. Nossa equipe foi até o endereço da casa do acusado e chegou a falar com familiares dele. Vou passar o telefone do produtor. Deixamos um contato, mas ele ainda não retornou. Ainda eu tô no processo de cura, né? Não sei se é medo, mas eu tenho um receio, sim. Hoje eu acredito que eu não conseguiria estar na presença dele. É um receio, não sei se é nojo. Eu ainda vivo muito em uma caixinha onde eu não consigo ir pra frente, eu não consigo, né, evoluir. O Esporte Espetacular vai seguir acompanhando esse caso, que, como a reportagem mostrou agora, está com a Justiça de Santa Catarina.